O eleitor que está agora respondendo a pesquisa, ele está avaliando o seguinte: Bolsonaro é o mais conhecido, Bolsonaro é opositor do PT, logo, se eu quero tirar o PT, eu voto Bolsonaro. É uma decisão quase mecânica, não é uma decisão refletida. Ele só está dando o recado dele agora de que ele quer se livrar do PT. Eu também tenho falado outra coisa. O bolsonarismo lidou muito pouco tempo com a necessidade de administrar a liderança. Vejam, o Jair Bolsonaro só assume a liderança das eleições de 2018 no dia 4 de setembro, 3 dias antes de tomar a facada. 4 de setembro sai uma pesquisa, no dia 7 ele toma a facada. Foi a primeira pesquisa em que ele assumiu a liderança. A facada mudou totalmente a dinâmica daquela eleição. Ele não precisou mais administrar. O que era o principal calcanhar de Aquiles dele até então, que era o pouco tempo de TV, que era o não conseguir ter a mesma visibilidade que os demais candidatos, foi resolvido pela facada. Ele aparecia de manhã no Bom Dia Brasil, com boletim médico, de meio-dia no Jornal Hoje, com boletim médico, e de noite no Jornal Nacional, com boletim médico. Foi praticamente o mês de setembro inteiro assim. Então, resolveu o problema de visibilidade. Tornou a eleição praticamente monotemática. Credo, o que houve? O João surtou? Que isso, gurizinho? Ah, não era o João, é o Caixa 9. O Caixa 9 surtou. Resolveu o problema de visibilidade, tornou a eleição monotemática, que era um mártir praticamente, sendo quase morto e sobrevivendo, e ele não teve que administrar a liderança. No segundo turno, mesmo já recuperado da facada, recuperado entre aspas, né? Porque recuperado o Bolsonaro não está até hoje. Não tô. Mas ele estava em condições, basicamente, de participar do debate, do que precisasse. Ele inteligentemente decidiu não se expor, porque a liderança estava estabelecida, abriu uma margem desgraçada. Qual era a necessidade de se arriscar, de ir para um debate ser exposto? Levou empurrando com a barriga e não precisou administrar. 2022, Bolsonaro nunca liderou. Nunca. Ele começa muito atrás e o ano com a economia recuperando, depois com o próprio início da campanha eleitoral, que aí com tempo de TV, aí sim ele tinha tempo de TV, ele conseguiu mostrar realizações, conseguiu falar de economia, conseguiu mesmo com o TSE blindando ao extremo, conseguiu expor um pouco o PT, aí ele vai diminuindo a distância. Mas o tempo inteiro na eleição de 2022, seja no primeiro, seja no segundo turno, ele era o franco atirador caçando Lula. Não estava sendo caçado. Agora, o bolsonarismo vai lidar com uma realidade que ele nunca lidou antes, que é liderar uma eleição. Nós estamos em março, certo? Hoje é dia 7 de março. 7 de abril, 7 de maio, 7 de junho, 7 de julho. 4 meses até as convenções. Aí 7 de agosto, 7 de setembro e 7 de outubro. Mais 3 meses até a eleição. São 7 meses debaixo de porrada. São 7 meses sendo caçado, não sendo caçador. São 7 meses de pancada, de chuva, de tempestade. Vai ser caçado pelo petismo, assim que trocarem o candidato. Ainda vai demorar um pouquinho, mas eles vão ir à caça do Flávio. Vai ter que se expor na mídia, vai ter que dar entrevistas, vai ter que falar de equipe econômica, vai ter que falar de plano econômico, vai ter que estabelecer interlocução, vai ter que dar respostas a problemas brasileiros, vai lidar com o caso Vorcaro. Aí deixa eu contar uma outra parada que eu aprendi com meu grande mentor e guru político, Vladimir Milton Pomar. O Milton é petista, família petista tradicionalíssima. O pai deles foi presidente nacional do PT. O irmão foi secretário-geral do Foro de São Paulo. Ele já foi um grande marqueteiro. Hoje ele atua no setor de relações internacionais e intermedia negócios entre Brasil e China. É um dos caras mais influentes nas relações Brasil e China há muito tempo. O Milton me ensinou, lá em 2003, quando eu fiz meu primeiríssimo cursinho de marketing político. Existe um troço chamado ritmo de crescimento em campanha. Ritmo de crescimento em campanha. Você tem que ter um cuidado, e isso é algo muito sutil. Não existe ciência para isso, não existe matemática para isso. Para você não bater no teto muito antes da hora. Para você não crescer muito antes da hora. Na rede distribuída aqui, tirando Ratinho Júnior e Romeu Zema, Flávio Bolsonaro chega nos 40%. Qual a chance dele já estar no teto? Qual a chance dele já ter angariado todos os votos possíveis, pelo menos no primeiro momento? E aí o que passa a acontecer nos próximos meses é,
Na próxima pesquisa ele continua com 40, na outra com 40, na outra com 40 e não vai mais para lado nenhum. E aí? O que acontece se o Renan sai desse 4 que ele tem agora e enquanto o Flávio não consegue mais crescer, ele abre com 10. E é o que vai acontecer. É matemática, é política, é ciência, é o básico. Eu já mostrei as contas aqui 1 milhão de vezes. É o básico, vai acontecer. O Renan vai abrir, no dia da convenção partidária, Renan Santos, quando aparecer lá, Flávio Bolsonaro, Fernando Haddad, Renan Santos e Aldo Rebelo, Renan Santos terá 10%. Ponto. Isso é uma afirmação. Isso não é palpite, não é chute, não tô tentando adivinhar. E tô mostrando as contas aqui, tô mostrando como que isso vai acontecer. Tá aí na tela. Pesquisas entre fevereiro e março para Renan Santos. Paraná Pesquisa deu 1,5. Real Time Big Data deu 2. Atlas Intel deu 3,7. Datafolha deu 4. Isso no intervalo de um mês, tá, galera? De 1,5 no Paraná Pesquisas para 4 no Datafolha. Se você sabe ler minimamente pesquisa, isso aqui é progressão matemática básica. No meu tempo se ensinava isso na quinta série. É você aprender a fazer conta e progressão. Não tem mistério nisso aqui. Considerando 30 dias entre fevereiro e março, eu tô considerando lá desde o dia 1º de fevereiro até o dia 2, 3 de março, por aí. No intervalo dessas pesquisas aqui. O Renan cresce 0,11% por dia. Isso é coisa pra caralho. Isso é coisa pra caralho. Num mês como março, vamos dizer que ele esteja com 4 agora nesse dia 7, tá? Vamos partir desse pressuposto que ele tá com 4 no dia 7. Então faltam 28 dias pro fim do mês. Vamos botar 0,11 vezes 28 dias. Gente, se isso aqui fosse ritmo, e não é, tá? E não é, não se iludam, isso aqui não é um ritmo real. Se isso aqui fosse ritmo, o Renan ia crescer mais 3 só entre março e abril. Só até o final do mês. Comecinho do mês, o Renan estaria com mais 3 pontos, estaria com 7 pontos alguma coisa. Não é esse o ritmo, não pode ser esse o ritmo, não tem como ser esse o ritmo, mas eu tô trabalhando com números aqui pra vocês. Notaram que não é chutômetro. Com esse ritmo, é bizarro, é surreal. Não é esse ritmo. Eu vou continuar na minha, quietinho, eu vou continuar no que os meus modelos projetaram e vou continuar cravando. No dia da abertura das convenções, terminou no final de julho as convenções, o Renan vai ter 10%. Agora uma palavra final sobre controlar expectativas. Eu fiz um tweet muito rápido sobre isso, o pessoal compartilhou, enfim, rodou, mas agora eu quero aprofundar com vocês uma reflexão. Vocês podem não acreditar, quando você tem um candidato vindo de baixo, como é o caso do Renan, e eu preciso lembrar isso para vocês e vocês precisam se lembrar disso todos os dias. Há menos de 6 meses, Renan Santos era um mero líder do Movimento Brasil Livre. Um cara que fazia live para 5 mil pessoas por dia, quando batia 10 mil era comemoração, e isso é gente pra caralho, isso é relevante pra caralho, isso é influência pra caralho, mas na boa, 10 mil pessoas assistindo uma live às 3 horas da tarde não representa de modo algum o país e nem marginalmente, tá? Nem marginalmente. Porque 3 horas da tarde, que é a hora do análises renais, adultos estão trabalhando. Vai estar assistindo adolescente. Vai estar assistindo desempregado, vai estar assistindo gente que não, naquele momento está livre. Ou um profissional liberal que consiga estar livre naquele momento. Gente empregada não vai assistir. Estudante, muito difícil. Há 6 meses atrás o Renan era isso. O MBL, ainda que já vivesse um ótimo momento, era um movimento que tinha um deputado federal, um deputado estadual e uma vereadora. Num país continental de 130, 140 milhões de eleitores. A missão foi criada, o que já foi um pequeno milagre. Vocês não têm ideia da dificuldade de se criar um partido do zero no Brasil. A missão foi criada. O Renan botou a candidatura em campo em setembro. Foi a partir dali que ele passou a ser tratado como pré-candidato. Em menos de 6 meses, um cara que nunca disputou eleição nem de síndico de prédio marca 4% no Datafolha. Eu escrevi que eu tava com membro ereto a hora que eu vi o número. Cara, isso é demais. Isso é muito. Tá crescendo muito rápido. Por quê? Porque o ambiente também tá favorecendo. Porque as pessoas estão buscando alternativa para fora da polarização sem ser com o discurso pau mole de que eu não quero polarizar. Não, elas estão procurando uma alternativa que elas não querem nem Lula nem Bolsonaro. Mas não porque elas queiram alguém de pau mole. Não porque elas queiram o brocha do leite. Não é sobre isso. Por isso que o Renan tá crescendo. E ele tá fazendo um negócio, eu tuitei sobre isso essa semana, chamado seeding. Vem em inglês, semeadura. Como o marketing brasileiro é primitivo, e sim, a palavra é essa, primitivo.
Nós não entendemos o mínimo de marketing real. As pessoas acham que marketing no Brasil é só fazer vidinho viral. Nós não entendemos de processo. O processo é um negócio chato. Semeadura, você prepara o terreno, você rega, você aduba. É isso que é você ir no Nordeste, dar entrevista em rádio local, depois você ir pro interior de São Paulo, depois você marcar a agenda no Paraná, depois você vir para Santa Catarina, aí você viralizar um vídeo. Tudo isso é seeding. As agendas internacionais, seeding. E nos Estados Unidos, e em Portugal, tudo semeadura. A semeadura está sendo feita. Só que a semeadura não vira no dia seguinte em pesquisa. Ah, mas ele teve no Nordeste, ele tinha que ter 10% no Nordeste. Não, senhor. Demora, as pessoas vão... Ah, tem um cara chamado Renan que é candidato a presidente. Deixa eu descobrir quem que é esse cara. A campanha não tem Facebook. É um problema que o MBL tem desde o famigerado Derrete MBL. O MBL chegou a ser provavelmente não, era a maior página de política do Facebook. Foi destruída no Derrete MBL. Com dislike, com pessoal parando de seguir, enfim, arrebentou a página do MBL. E desde lá o MBL nunca mais recuperou a relevância no Facebook, que virou essencialmente uma rede de tiozão. Só que tem um detalhe, tiozão vota. O voto deles vale tanto quanto do ultra conectado do Insta, do TikTok, de qualquer outra rede, do Telegram. E tem milhões de brasileiros no Facebook e nós somos irrelevantes no Facebook. Sem campanha no Facebook, com seguidores limitados no Instagram, no TikTok, começando a crescer as redes agora, com 6 meses de campanha, 4 milhões de brasileiros votariam Renan Santos presidente. A semeadura está sendo bem feita, o ritmo é acelerado, o crescimento está indo bem, só que nós não vamos sair de 5 para 10, de 10 para 20, de 20 para 30... da noite pro dia. Aí tem outras barreiras que eu já expliquei em outras lives, vou explicar de novo. Quando você ainda tá ali no pelotão da merda, e nós vamos ficar no pelotão da merda até as convenções, as pesquisas puxam para baixo. Quando você tá no pelotão da merda, não adianta fazer cruzamento para tentar entender o público. Aquele negócio de, eu vou pegar os eleitores do Renan e vou tentar entender quanto que é homem, quanto que é mulher, quanto que é jovem, Não faz sentido porque a base de dados é pequena e a margem de erro de cada cruzamento aumenta muito. Você faz a margem de erro do Datafolha eu nem vi, deve ser algo como 2%, é o padrão que eles costumam trabalhar, se for no máximo 3%, deve ser 2% a margem. Você fez o cruzamento homem e mulher, a margem dentro do cruzamento passa a ser o dobro. Você fez o cruzamento com fator regional, que são 5 regiões, aí multiplica exponencialmente. Se você tem pelo menos 2 dígitos, essa margem diminui um pouco. Você consegue diluir isso, porque você tem dado suficiente para diluir. Quando você tem pouco, quando você tá lá no pelotão da merda, nós ali com 5, não faz nem sentido fazer esse tipo de cruzamento. E crescer nesse período também é difícil. Até nós chegar nos 10 vai ser muito trabalhoso. Depois vai começar a andar. Paciência, caldo de galinha, sangue frio, sem loucura, sem histeria, sem já ganhou e sem já perdeu. O momento é muito bom. As coisas estão dando certo, a linha da campanha está correta, até aqui tá indo tudo redondinho. É manter, melhorar, resolver gargalos, resolver essa questão do Facebook, resolver a comunicação com gente mais velha e ir sentindo. Rodar mais, rodar, já tem agenda marcada pro Paraná, daqui a pouco vai estar aqui em Santa Catarina, depois no Rio Grande do Sul, interior de São Paulo, Mato Grosso do Sul, seeding. E aí vai vir a colheita quando o jogo começar para valer. E nós vamos ter que assistir Flávio Bolsonaro aguentar aí 7 meses sob escrutínio dia e noite. Hoje a Folha resgatou a história da rachadinha. Inclusive eu brinquei no Twitter com o estagiário, passou o vale no crédito ou no débito. Saiu a pesquisa, ressuscitaram a história da rachadinha. Não é só a Folha que vai fazer isso. Outros veículos vão fazer também. Flávio passa de caçador a caçado. Vamos ver como é que o bolsonarismo lida com essa situação. Do canal Inevitável Cortes, e no meu segundo mês postando cortes aqui no YouTube de figuras do Partido Missão e do MBL, eu faturei cerca de 25 mil reais ou um pouquinho mais de 4 mil dólares. E se você tem interesse em estar criando o seu próprio canal de cortes, eu preparei um treinamento 100% focado, mostrando o passo a passo para você estar conseguindo fazer seus cortes de figuras do Partido Missão e do MBL. Para acessar o treinamento é só clicar no primeiro link da descrição ou ler o QR Code que está aparecendo aqui no meio da tela agora. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo.